Bom, então nessa aula aqui a gente vai ver um pouco na prática, né, a questão, bom, do WPS e até a questão também do Brute Force, já de uma vez, já de quebra. Então, antes de mais nada, eu vou mostrar aqui uma ferramenta que é a Wash. Ela vem junto com o pacote do Aircrack NG e ela serve justamente para a gente listar aqui as redes, né? Cadê meu mouse? Listar aqui as redes que tem o WPS ativo. E o comando é muito simples, wash-i e a sua interface de rede aí que está em modo monitoramento. Então aqui com o iwconfig eu tenho aqui a minha interface de rede, né? Aqui eu já estou usando a minha placa Wi-Fi. E o que eu vou fazer? Eu vou botar ela em modo monitoramento primeiro. Então, Airmon Start e o nome da minha placa. iwconfig, ela tá aqui, né? Se eu der um ifconfig, ela não tá aqui no meu ifconfig, mas eu posso fazer um ifconfig wlan 0mon up. Eu tenho que subir ela, né? Porque senão não vai funcionar, né? Se eu tentar rodar aqui o wash, mesmo com ela já estando em modo monitoramento, se eu rodar aqui um wash traço wlan 0mon, ele não vai funcionar. Então eu tenho que subir minha placa. wlan 0mon up. Pronto. Agora, e aqui, ó, ele já vai listar para mim. Aqui ele já achou uma rede aqui e ele fala o canal, ele fala o MAC da rede, o canal que aquela rede tá, a potência dela, né, a força dela, quanto... Bom, esse aqui é básico, né? Menos 43 é porque tá muito longe, menos 19 tá bem pertinho. Aqui ele fala a versão do WPS que tem, então tá com WPS 2.0. Esse lock aqui, ó, é basicamente para saber se aquela rede ela tá, vamos dizer assim, bloqueada, ou seja, para saber se ela permite a autenticação por senha. Então, por exemplo, a informação de lock de no indica que ela não tá bloqueada, né? Ou seja, a autenticação por PIN é PIN. Eu falei senha? Eu acho que eu falei senha, mas aqui é para dizer se a autenticação por PIN ela tá bloqueada. E não, a autenticação por PIN não tá bloqueada, né? Pode ser que esteja bloqueado, aí você não vai conseguir fazer a autenticação por PIN, o que obviamente impede o brute force. Mas ele dizer aqui que não tá bloqueado é bom, né? Porque permite que a gente faça aí, bom, a autenticação com PIN. E aqui é isso, a rede em questão que eu vou fazer o teste é essa daqui, né? Então aqui eu já tenho o MAC dela e já tenho o canal. É basicamente isso aqui que a gente precisa. Só que para visualizar, eu vou abrir aqui o Wireshark. Vou botar ele aqui para monitorar a minha interface WLAN0Mon. E vou já aplicar um filtro aqui EAP, né, que é o protocolo, que é o protocolo aí do Wi-Fi, não, do WPS. Então, uma vez com o filtro aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou usar uma ferramenta que é o Bully, que a gente já viu aí como que instala. O Bully, ele é uma ferramenta bem completa, ele permite a gente fazer aí o teste do Pixie Dust, ele permite a gente fazer o Brute Force, né? E a forma mais simples de usar ele é a seguinte, a gente vai passar o Bully, tracinho B, especificar o BSSD da rede, que é esse daqui, tracinho C, especificar o canal da minha rede é o canal 6. E para fazer o Brute Force de PIN é o tracinho Bzão. Então, tracinho Bzão. Se a gente só passasse um tracinho B, ele vai fazer o Brute Force, vamos dizer assim, randômico, né? Ou seja, com os pins ali randômicos, o que acaba sendo melhor. Mas você pode passar também o tracinho 0, que aí ele vai fazer um ataque sequencial, né? Como assim, 0001, 0002, 0003. Eu acho mais interessante fazer randômico, porque acho que, bom, é preferência, né? Eu acho que é uma questão de lógica. Fazer sequencial, acho, pô, paia. E a nossa interface WLAN aqui 0mon. A gente também pode especificar aqui o delay onde a gente vai enviar os pins, né, aqui com o tracinho 1. O tracinho T de timeout, ele não é uma função mais, vamos dizer assim, ela foi descartada e foi substituída por esse tracinho 1 e tracinho 2 aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quero colocar um delay no envio das mensagens, eu posso passar aqui, ó, antes da interface, claro, tracinho 1. Esse aqui, porque primeiro ele vai fazer o teste na primeira metade do PIN, né? E depois ele vai fazer o teste na segunda metade. Então, por exemplo, na primeira metade do PIN, eu quero que ele demora, por exemplo, 10 segundos para enviar as mensagens. Ou então quero que ele demora, por exemplo,
5 segundos para enviar as mensagens. Só para a gente ver aqui com o Wireshark, eu vou colocar 10 segundos aqui na primeira metade e vou rodar. Eu poderia passar aqui o tracinho 2 também de uma vez, só que como ele testa primeiro a primeira metade, depois ele passa a testar a segunda, eu vou deixar só aqui porque eu não vou deixar isso aqui rodando até achar também, né? Isso aqui vai ser só pra gente ver aqui com o Wireshark. Então aqui, ó, ele começa a testar o PIN, aqui é o PIN que ele tá testando. Começa a testar. Ó, a gente já começa a ver algumas informações aqui. Eu vou deixar ele testar mais um. Tá bom. E aqui ele vai ficar testando os pins, né? Eu vou até parar aqui, ó, porque a ideia... Deixa eu parar aqui. Porque a ideia é a gente ver aqui, ó. Olha só que interessante. É basicamente aquilo que a gente viu, ó. Ele envia o M1, né? Aqui a gente pode até ver o pacote também, só que só não assusta, porque ele é bem grandinho. Então aqui a gente tem o pacote do i3 é 802.11, né? Que a gente já viu, esses três aqui a gente já viu lá na aula do WPA. E aqui a gente tem o EAP, e aqui no EAP a gente tem o Wi-Fi Protocol Setup, que é o WPS. Olha só, aqui ó, é a primeira mensagem enviada do roteador, né? Esse Realtek que é o roteador. O roteador ele vai enviar para mim algumas informações relacionadas à rede, né? Bem como o MAC dele, ele vai enviar para mim o nonce que ele gera, ele vai enviar para mim que a chave pública DF dele, né? Bonitinho, informações básicas da rede. Aqui no M2, a minha placa que o Bully ele responde, né? E responde também com a chave pública dele. Só que essa chave pública aqui, mano, é uma chave bem estranha, né? Vamos concordar, 00000 e um final aqui é um 2. Deve ser coisa do Bully mesmo. Mas aqui ele vai mostrar também o nonce gerado pelo roteador, informações básicas aqui da rede também. E aqui no M3, olha, aqui já no M3 a gente tem o eHash1 e o eHash2, mais um monte de informação. Deixa eu colapsar isso aqui para não ficar tão poluído. A gente tem o eHash1 e o eHash2, que é o roteador, ele provando pra gente que a gente conhece o PIN. E olha só, é isso aqui que eu queria mostrar, ó. Quando a gente envia o M4, que é o PIN, no caso que aqui é o M4, a gente envia também o rhash1 e o rhash2. E aqui, ó, ele já verifica se a primeira metade do PIN ele está correto. Repara que ele não responde com um M5. Logo depois da gente enviar é o M4. Aqui tem vários M4 porque ele fica retransmitindo, né? Caso, por exemplo, demore para responder, ele fica retransmitindo a informação. Mas logo quando a gente envia o M4, ele já responde aqui com um fail, ó. Ou seja, a primeira metade do PIN tá estava incorreta. E você pode até ver que aqui no brute force, a última metade ele não varia. Por quê? Porque primeiro ele tem que achar só a primeira metade. Então aqui, ó, ele vai ficar testando metade por metade, né? Ou seja, ele vai ficar testando só a metade primeiro, né? PIN por PIN, só a metade. E aqui também até o segundo, ó. No segundo, depois do M4, ele já responde um erro, ou seja, aquela metade do PIN ela está incorreta. E a gente pode fazer até um teste também para a gente ver com a gente acertando vamos dizer assim, a segunda parte do PIN, né? Então, por exemplo, aqui na última aula, na penúltima, na verdade, eu salvei esse cara aqui, ó, PIN WPS, que é o PIN do meu roteador, né? E aqui no Bully eu já posso, inclusive, especificar o início do PIN. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso passar o tracinho P e eu vou especificar os primeiros 5339. Não, 5039. E eu vou colocar aqui 0000. Por quê? Porque se eu não colocar isso daqui, ó. Ah, tá. Ele deu erro aqui porque aqui ele tenta restaurar a sessão, né? Porque o Bully, ele tenta fazer aqui o WPS, quer dizer, ele tenta fazer o Brute Force. Se você parar o ataque, igual eu parei o ataque aqui, ele salva a sessão. Né? Isso é extremamente útil, porque um ataque desse de Brute Force pode demorar horas ou dias, né? Dependendo aí de como que está configurado a segurança daquela rede. Então ele salva a sessão, aí quando eu for fazer de novo, né, ele vai restaurar a sessão e vai continuar de onde ele parou. No caso, eu vou parar aqui porque eu não quero continuar, eu quero testar com o PIN que eu tenho. Para eu testar com o PIN que eu tenho, eu vou apagar esse histórico de sessão aqui que ele tem, ó. Então eu vou dar um remove root
.bully. Aqui eu vou apagar tudo. Aqui é os pins, é que ele gera, né? Que ele gera os pins aleatórios para ir testando e a seção. Eu vou apagar tudo aqui, ó. Agora sim, eu vou fazer aqui, ó, e eu vou especificar 000, porque se eu não especificar 000, ele vai adicionar, ele vai começar a testar daqui, ó. Ele vai deduzir que esses 4 dígitos são os últimos. O que, diga-se de passagem, é uma burrice por parte do programador que fez isso, né? Mas aí eu vou adicionar esse 000 porque ele vai entender que isso daqui é a primeira parte do PIN. Aí ele vai começar a testar só a partir daqui. E vamos ver como que vai ser o comportamento aqui no Wireshark. Eu vou começar a monitorar de novo para não ficar poluído aqui a saída. E vou começar. Ó, ele está testando aqui a primeira parte do PIN, olha lá. Está testando aqui agora. Ele viu que essa parte aqui ela tá válida. Eu vou parar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Logo na primeira. Olha só, a gente envia o M1. Aí, ele quer dizer, o roteador ele envia o M1, a gente responde com o M2, aí o roteador responde com o M3, a gente responde com o M4 aqui, ó, a ordem ficou meio bagunçada, né? E como a nossa metade do PIN estava correta, ele envia o M5, e no M5 agora é só informação criptografada que ele responde pra gente aqui, ó, esse encrypted settings. E a partir daqui, tudo que é útil, vamos dizer assim, vai estar criptografado aqui em encrypted settings. E aqui, ó, vamos ver, ele vai responder o M5. Engraçado, aqui ele não manda o M6, né? Aqui não tem o M6, é depois do M5 a gente passa a solicitar uma nova resposta. Pode ser, pode ser como é o primeiro pacote aqui no Bully. Cadê? Onde que foi que eu comecei a testar? Pode ser que seja só ele aqui, ó, verificando se a primeira parte estava certo, né? Como ele verificou que a primeira parte estava certa, ele começou a fazer a autenticação de novo. Pode ser isso, mas a gente vê que a partir da segunda tentativa, ele envia o M5, cadê? Aqui ele morre no M3. Aqui, ó, a gente já envia o M6, que é para começar a testar agora. Aqui pode ser aquele erro que ele deu, mas quando ele foi testar aqui, ó, o PIN de verdade, né? A gente envia o M6, depois do M5 a gente envia o M6, e aqui de fato ele passa a testar a segunda parte do PIN. Como ele verificou que o PIN aqui ele estava incorreto, né? Como ele verificou aqui que o PIN ele estava incorreto, ele respondeu com um erro. E a gente também pode acabar vendo o comportamento. Se eu deixasse aqui, ele ia continuar, né? Eu vou limpar aqui de novo. A gente também pode ver o comportamento quando o PIN todo ele está correto, né? O que que acontece? Aqui eu posso testar o PIN correto também. Deixa eu botar aqui para monitorar de novo. Pá. Ó, aqui ele testou o PIN correto e aqui ele printa pra gente, ó. Quando ele acha o PIN aqui, ele printa pra gente 50396616. É o PIN correto, né? A senha, no caso, a senha do WPA, o BSSD da rede e o SSD da rede. E aqui no Wireshark, ó, a gente tem o envio do M1, tudo correto, o roteador enviando as informações básicas para a gente, o M2 a gente enviando as nossas informações básicas, o M3 o roteador provando que conhece o PIN, o M4 a gente enviando as duas metades do PIN para o roteador, o M5 ele confirma que a primeira metade estava correta, no M6 aqui a gente informa ao roteador que a gente está seguindo o protocolo corretamente de autenticação, né, para prosseguir ali com o processo de autenticação. No M7 ele envia para a gente as informações criptografadas aqui, ó. Que informações criptografadas? Essas informações criptografadas, essas informações, elas são passadas aqui no M7. E depois, calma, e depois a gente responde aqui, ó, com... Na verdade, a gente não respondeu com o M8, né? Depois que a gente pegou a informação aqui já que era importante pra gente, o Bully ele já matou aqui a conexão, o que é o que resultou em um fail, né? Aqui ele já respondeu aqui com um fail matando a conexão, mas em uma autenticação normal a gente finalizaria isso daqui com um M8, só que aqui a gente acabou não finalizando, porque o que é importante pra gente era só pegar isso daqui, né? Então, uma vez que o roteador mandou pra gente o M7, que é as informações, vamos dizer assim, que a gente quer mesmo, ele já matou aqui o processo
o que acabou resultando aqui nessa mensagem de erro. Mas essa é a forma que a gente utiliza também, né, para fazer o brute force aqui do PIN. Esse é um processo que pode ser bem demorado, a questão do brute force de PIN, mas, vamos dizer assim, é um processo que vai sempre funcionar, né? Tem outras ferramentas? Sim, existem outras ferramentas aí para fazer o brute force no PIN, né? Aqui eu mostrei com o Bully, mas a gente tem o River também, tem o como é que chama? WPS Lite, eu acho que chama, ou WPA Lite. É uma outra ferramenta aí que eu nem instalado tenho, na verdade, é uma ferramenta inclusive mais nova. Mas eu deixo aí até de exercício, né? Vocês ficar brincando aí com as ferramentas que tem para fazer o brute force. Aqui eu mostrei com o Bully, mas para fazer brute force a gente tem outras também ferramentas. E deixo aí como exercício vocês brincarem com outras ferramentas, como com o River e o... Eu vou achar, pera aí. Essa daqui, ó. Wi-Fi Lite, né? Essa ferramenta, ela faz testes, na verdade, em praticamente todos os protocolos, né? Ela testa o app, o WPA e o WPS também. Eu não baixei ela aqui, mas vocês podem testar ela aqui. Inclusive, ela sugere a gente ter o River aqui. Mas eu deixo aí como exercício vocês testarem outras ferramentas aí para fazer a questão do brute force no PIN. Mas só vou mostrar uma coisa aqui também, que é para vocês tomar cuidado, que vocês podem tomar bloco dos roteadores, né? Igual, por exemplo, aqui, ó. Eu vou tirar isso daqui, vou tirar esse timeout também, e vou deixar eles fazer aqui o brute force, ó. Você vai ver, é que ele vai começar aqui a testar o brute force. Ele tá testando aqui os pins. Deixa ele testar aqui, deixa ele testar aqui. Aqui, ó. WPS Lockout Reported. O que é esse WPS Lockout Reported? Eu vou parar aqui só para vocês verem. Se eu rodar aqui o wash, tracinho I de novo, WLAN0mon, ó, repara que aqui agora na minha rede, o Locked ele foi para Yes. O que é isso? Isso aqui é uma proteção padrão do roteador, né? Isso daqui, ó, ele agora não vai aceitar o PIN por WPS. Normalmente, isso aqui com o tempo, ele desabilita, né? Isso aqui com o tempo ele desabilita. Então, tipo assim, ele volta a estar como no aqui. Mas aí vai depender até da configuração do próprio roteador. Tanto que aqui, ó, quando isso acontece, ele dá um timeout aqui de 43 segundos. Você pode aumentar esse timeout também para... Onde que aumenta aqui? É aqui, ó. Calma. Bully. Aqui no Bully, ó, aqui, ó, no Lock Wait. Aqui o padrão é 43 segundos, mas você pode aumentar isso também aqui com o L para esperar mais tempo, né? Caso ele identifique esse lock aqui. E dependendo do roteador, isso aqui não vai desabilitar voltar por padrão. Então, por isso que é interessante esse brute force, a gente colocar ali um time, né? Tipo assim, porque isso aqui acontece quando o roteador detecta muitas tentativas de autenticação em um curto período. Então, por isso que é interessante a gente passar aqui o tracinho 1 e o tracinho 2 quando a gente for fazer esses brute forces aqui para aumentar o tempo, né? Mas, a grosso modo, é assim que funciona o brute force de PIN aqui com o Bully. Até a próxima.